Ei você, vai prestar o Enem esse ano? Tá chegando, hein? Quer gabaritar em história? Então bora pra aula. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Perini, esse aqui é um canal de história e nesse vídeo a gente vai fazer questões do Enem de 2019. Queria em primeiro lugar pedir o like de vocês nesse vídeo e também que vocês se inscrevam no canal, curtam lá a página no Facebook, sigam no Instagram. Não esqueça de tocar o sininho aqui no YouTube para te avisar toda vez que vier um vídeo novo, porque daqui para frente a gente vai ter várias questões que a gente vai resolver do Enem 2019. Então você tem que ficar atento, você que vai prestar o Enem, você que vai gabaritar em história, em todas as humanas. Não esqueça que eu estou aqui para ajudar vocês. Então qualquer dúvida, eu não entendi essa questão, por que era essa resposta, por que era essa alternativa, coloque aí embaixo as dúvidas, as opiniões, o que vocês gostaram, enfim, o que vocês recomendam para os próximos vídeos. Agora se liga nas dicas que eu vou dar para vocês para a gente prestar o Enem e gabaritar as provas de história. Tem gente que chega para mim e fala: professor, eu fiz a prova do Enem, eu fiz a parte de história, só que eu tive muita dificuldade, eu não entendo porque eu estudei todo o conteúdo que eles cobravam no edital da prova. Vamos parar para pensar. Será que basta você apenas estudar os conteúdos que vão cair? Não basta, porque o Enem ele vai cobrar de determinada forma aquilo nas questões. E a gente precisa ficar esperto da forma como ele cobra. Tem uma técnica aí para saber analisar, né? Estudar as provas é importante também. Como é cobrado, como aparece ali determinados temas. Em primeiro lugar, para responder qualquer questão do Enem, você precisa ler o enunciado com calma e com atenção. Por quê? A resposta, às vezes, ela pode estar no próprio enunciado. Esse tipo de questão a gente chama de interpretativa, porque não te exige que você saiba sobre o conteúdo, sobre o tema que está sendo tratado ali na questão, mas que você saiba interpretar o texto e tirar as principais informações. Porque a partir disso você pode eliminar as alternativas que não estão falando de coisas relacionadas ao enunciado. E aí fica mais fácil de você achar a alternativa correta. E aí, no caso das questões de história, é importante a gente identificar o contexto histórico que está sendo abordado nessa questão. Por exemplo, Idade Média, Brasil colonial ou Era Vargas, por exemplo, né? Também é importante identificar qual dos pilares ou quais pilares da sociedade está sendo tratado. Lembra daquela dica que eu dei faz um tempo, em uns vídeos atrás? Então, se vocês prestarem atenção nas questões de história, também se fala dos pilares. Está falando da economia, está falando da política, está falando da sociedade, está falando da religião, está falando da cultura. Se você quiser saber mais sobre isso, clica aqui no link dessa aula sobre como estudar história, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa videoaula é para começar uma série de vídeos para a gente analisar e resolver as questões do Enem 2019 de história, que estão lá naquela parte de ciências humanas e suas tecnologias, e que a partir daqui a gente vai resolver outras questões. Vamos começar com uma nessa videoaula, tá bom? Bom, vamos à questão 54 da prova azul do Enem 2019, a parte de ciências humanas e suas tecnologias. Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores, não diretamente envolvidos nos ataques, pareciam apoiá-los, como se vê neste depoimento ao The Times. Deixa queimar. Pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora. Nós só queríamos algumas batatas. Há um fogo ótimo para cozinhá-las. Esse é um trecho, veio do livro Capitão Swing, do Hobsbawm e do Houdet, de 1982. A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. A. Restrição da propriedade privada. B. Expropriação das terras comunais. C. Imposição da estatização fundiária. D. Redução da produção monocultora. E. Proibição das atividades artesanais. Dá um pause, resolve e depois dá play no vídeo para ver como é que
a gente analisa e resolve a questão. E o que está te pedindo? Está te pedindo para você indicar a alternativa correta que diz sobre processo social e espacial que ocorreu e que gerou toda essa revolta que está sendo descrita no texto. Essa questão, ela não é interpretativa. Ela vai além disso, ela exige que você tenha um conhecimento sobre esse processo, né, que ocorreu na Inglaterra do século XIX. Então vamos ao contexto histórico da Inglaterra no século XIX. Nesse momento estava acontecendo a Revolução Industrial. E esse processo vai ter um impacto político, econômico, cultural, social em toda a sociedade. Por quê? Para a implantação desse modo de produção capitalista industrial, tanto o campo quanto a cidade vão se modificar. As cidades vão crescer, vão ser implantadas indústrias, as fábricas, e para ter produção de matéria-prima, eles vão precisar do campo. Então o campo passa a produzir em função da cidade, não é que nem aquele modo de produção feudal em que estava voltado para o campo, para a vida no campo. Lá você tinha os castelos, você tinha o feudo, e o feudo era a principal organização, né? Não, as cidades passam a ser o centro de tudo. Então, no campo vai acontecer uma modificação muito importante, porque ali haviam as terras comunitárias, comunais, que eram coletivizadas pelos camponeses, os pequenos proprietários ali. E aí, os grandes proprietários de terra, os latifundiários, eles vão desapropriar essas terras dos camponeses, à força muitas vezes. Por quê? Para produzir produtos agrícolas, para criar gado, para criar ovelha. Se produzia principalmente para as fábricas de lã, então se criava grandes pastos de ovelhas e também o algodão, plantações imensas de algodão. E isso tudo em função da cidade. Então, esse processo de transformação que vai alterar todo o ambiente rural, isso vai gerar um aumento do êxodo rural do campo para as cidades, né? A saída do campo para as cidades. E esses camponeses sem terra vão para as cidades ser proletários nas fábricas, eles vão começar a morar nas periferias das cidades. E aí eles vão servir como mão de obra operária nas fábricas. Esse é o processo que vai acontecer e que vai gerar muita revolta nos camponeses. Por isso, toda essa alegria de ver o celeiro do senhor pegar fogo, e porque eles estavam revoltados contra esse processo violento de desapropriação de suas terras comunais. Então, a alternativa correta é a B, expropriação das terras comunais. Por que as outras estão incorretas? Por que ela está incorreta? Restrição da propriedade privada. Porque a propriedade privada, ela não estava sendo restrita, ela estava, na verdade, sendo concentrada na mão dos latifundiários. Agora, a propriedade dos camponeses, né, que coletivizavam a terra, era um outro tipo de ideia, não era a propriedade privada, mas uma terra coletiva e comunitária, isso sim estava sendo restringido, na verdade suprimido pela violência dos grandes latifundiários, que tinham o apoio do Estado. Então a gente pode dizer que a propriedade privada estava sendo concentrada na mão desses latifundiários. Por isso a A está incorreta. A C, por que ela está incorreta? Imposição da estatização fundiária. Porque esse processo ele não estava marcado por estatizações, mas pelo fortalecimento dos grandes proprietários privados. O Estado ele vai cada vez mais abrir espaço para os grandes proprietários privados terem mais poder. E D, por que está incorreta? Redução da produção monocultura. Porque a monocultura, pelo contrário, ela estava se expandindo. Tanto que o produto que vai dominar no campo é a lã. Os pastos com as ovelhas, o algodão, isso tudo é uma monocultura. Não há mais aquela diversidade de cultivo agrícola e pecuária. Não, é pastos enormes, plantações enormes de um produto só. Isso é monocultura. E isso vai ter cada vez mais com esse processo. E aí, por último, a E. Por que a E está incorreta? Proibição das atividades artesanais.
Porque as atividades artesanais, elas não vão ser proibidas. Elas vão ser cada vez mais secundarizadas na economia inglesa, no século XIX, em prol das atividades industriais, porque a Revolução Industrial ela começou a produzir os principais bens de consumo e alavancar a economia inglesa. Então a atividade artesanal ela vai continuar existindo, mas de uma forma mais secundária. Portanto, a alternativa correta é a B. E aí, acertaram ou não acertaram? Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo que a gente vai continuar resolvendo mais questões do Enem 2019 em História. Não esquece do like, hein? Se inscreva aqui no canal, toque o sininho para ficar atento porque o próximo vídeo já vem. Até a próxima!